Quero convidar você a abrir a sua Bíblia de novo, no Salmo 119. Todas as manhãs de domingo, estamos refletindo nesse salmo que é o maior salmo da Bíblia, dividido em 22 partes, conforme cada letra do alfabeto hebraico. E chegamos hoje na parte, no trecho do salmo que corresponde à letra Het. Vamos ler a partir do versículo de número 57 até o verso de número 64. Salmo 119, vamos ler a partir do versículo de número 57, que diz assim: O Senhor é a minha herança, prometo obedecer às tuas palavras. Imploro o teu favor de todo o coração, tem piedade de mim conforme tua palavra. Quando considero meus caminhos, volto os pés para teus testemunhos. Apresso-me a obedecer aos teus mandamentos. Ainda que os laços dos ímpios me prendam, não me esqueço da tua lei. À meia-noite levanto-me para render-te graças por causa dos teus retos juízos. Sou companheiro de todos os que te temem e dos que guardam teus preceitos. Senhor, a terra está cheia do teu amor, ensina-me teus decretos. Obrigado, Senhor, por esta manhã, pela tua igreja, pelo teu povo que aqui o Senhor mais uma vez reúne, pelos louvores, hinos que já foram entoados ao Senhor, as orações que se achegaram a ti. E agora pedimos também pela tua palavra, que ela venha no poder do teu Espírito e aí encontre lugar em cada mente, em cada coração, produzindo assim o fruto pelo qual ela foi enviada, fruto de salvação, fruto de edificação para a tua igreja e para a glória do teu santo nome, o nome de Jesus. Amém. Talvez você se lembre de um quadro, de um programa do Silvio Santos, que uma pessoa ficava numa cabine e ela não ouvia a pergunta que lhe era feita, mas ao ser feita a pergunta se acendia uma luz na cabine e ela tinha que responder sim ou não, e essa pergunta dizia a respeito se ela decidia trocar o que ela tinha pelo que era oferecido ou não. Então as perguntas eram mais ou menos assim: você aceita trocar os R$1.000 que você tem por uma penca de bananas? Aí a pessoa, sim. Aí trocava. Você aceita trocar a penca de bananas que você ganhou por um fim de semana no resort, com tudo pago? E a pessoa, não. E às vezes ela trocava o que era maior pelo que era menor, trocava o que tinha valor por aquilo que tinha pouco ou nenhum valor. E guardadas as proporções, conosco pode acontecer o mesmo. Todas as vezes que a vida nos oferece algo que, para pegarmos, tomarmos com as mãos, tivermos que, ainda que por um instante, soltar das mãos do Senhor. Senhor, espere um pouquinho, eu já volto. Só preciso pegar algo, não perder uma oportunidade. Quando soltamos da mão do Senhor para pegar seja o que for, é como se a vida estivesse assim nos perguntando: você aceita trocar o Senhor por 30 moedas de prata? E a gente, sim.
Ou você aceita deixar o amor pelo mundo e pelas coisas que há nele para ter mais do Senhor? Não. O problema, irmãos, é que o Senhor não é uma bênção da vida, dentre outras, de modo que podemos perdê-lo, ainda que seja maior, e ficar com outras. Mas ele, na verdade, segundo as Escrituras, ele é a bênção, na qual estão todas as outras. Não há bênção que não esteja nele. A nossa salvação está nele. A nossa proteção contra toda e qualquer potestade que queira destruir a nossa vida está nele. A luz que nos guia em nossa vida quando ela fica sombria está nele. A nossa própria vida está nele, de modo que qualquer coisa que venhamos a ganhar em detrimento a ele, nós podemos, ainda que ganhemos tudo, perderemos tudo. E seja qual for a coisa que percamos por optarmos por ele, ainda que percamos tudo, no final ganhamos tudo. Na verdade, ganhamos tudo, porque nele é que está a vida, a nossa própria vida. Quando perdemos o Senhor, não é o Senhor quem perde, somos nós que nos perdemos. Por isso que o salmista vai começar logo no primeiro versículo desse trecho, dizendo: o Senhor é a minha herança. É Ele que é a minha porção, é dele que eu não posso abrir mão. Ele é que é a parte que eu escolho para mim, ainda que em detrimento de todas as outras. Senhor, vocês podem ficar com tudo, eu abro mão de tudo, mas a minha porção, a minha herança é o Senhor. Então, se o Senhor é tão vital para a nossa vida, se a nossa comunhão com Ele é tão assim importante, o que precisamos saber ou relembrar, a fim de que não importa o que a vida venha nos oferecer, não soltemos das mãos do Senhor, mas pelo contrário, nos agarremos ainda mais a Ele e fortaleçamos, acolhamos a sua presença viva para a nossa vida. O que precisamos saber? Bom, esse texto nos dá algumas dicas. A primeira, irmãos, a comunhão com o Senhor exige obediência sem atraso. É interessante como os homens e as mulheres que andaram perto de Deus, que andaram com Deus, não postergavam a sua obediência a Deus. Por exemplo, quando Deus chega a Abraão e ordena que ele vá a tal monte sacrificar Isaque, seu filho, ele não diz: ah, sim, claro, talvez o mês que vem, talvez no mês que vem nós possamos fazer essa viagem até esse monte, se o tempo estiver bom, nós vamos fazer essa viagem, sim, Senhor, pode esperar. Mas o texto diz lá, Gênesis 22:3, Abraão levantou-se de manhã cedo
preparou o seu jumento e tomou 2 de seus servos e Isaque seu filho, e tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe havia mostrado. Foi já na manhã seguinte. Jesus fala a respeito de a parábola dos talentos, que fala dos servos que receberam os bens do seu senhor enquanto ele fazia uma viagem, com a missão de negociar os seus bens. E diz que aqueles que foram achados fiéis, foram aqueles que, ao receberem o que lhes foi confiado, partiram imediatamente, a fim de negociar o que haviam recebido. O próprio Senhor Jesus, quando ele se apercebe que a hora da cruz chegou, Lucas 9:51, vai testemunhar. Então, ele, Jesus, partiu decididamente para Jerusalém, não ficou relutante. Esse salmista vai dizer no verso de número 60, fazendo coro a todos esses homens de Deus que não procrastinavam atender o Senhor, verso de número 60, apresso-me a obedecer aos teus mandamentos. Não tem discussão com o Senhor. São claros os seus mandamentos. Não tem que discutir, não tem que postergar, não tem que procrastinar. O que tem é que obedecer. Por que é importante fazer como esses servos do Senhor, e aquilo que o Senhor tem nos dito que precisamos fazer, ou deixar de fazer, não deixar para amanhã, não procrastinar, não postergar, não deixar para depois? Irmãos, porque a oportunidade e mesmo a vontade de obedecer passa. Você está lá durante o dia, o Senhor te chama para um momento de oração, porque Ele quer falar com você, Ele quer te revelar algo, Ele quer te dar uma instrução, para algo que inclusive você está vivendo, você está passando, e aí você diz: sim, Senhor, eu já vou, só vou mandar essa mensagem. Aí você entra no bendito do WhatsApp, tem um monte de mensagem para responder. Aí você termina de responder as mensagens, a criança chora. Aí você termina de atender a criança, a campainha toca. E aí passou o dia, e você não ouviu o que o Senhor tinha para te dizer. Para prejuízo teu mesmo. O Senhor te toca assim no coração. Olha, liga para o seu esposo, ou manda uma mensagem, fala para ele o quanto ele é importante para você, quanto ele é importante para a casa, para os seus filhos. Aí você fala: é mesmo, né, Senhor? Puxa, estou sentindo assim um amor. Quando ele chegar, eu falo. Aí o sujeito pisa em casa, você olha para ele, a vontade passa. E ainda briga com ele. O Senhor te toca: olha, você precisa fazer algo por fulano. Às vezes alguém até... E você vai deixando, vai priorizando outras coisas. E até que chega uma hora a notícia que já não dá mais tempo. E aí você ainda se revolta contra o Senhor. Mas o Senhor te avisou. O Senhor te avisou, o Senhor te tocou. Então eu pergunto hoje para você: o que Deus tem insistido com você?
O que o Senhor tem falado ao teu coração? Algo para você fazer por alguém, ou algo para você parar de fazer, e você está postergando, você está deixando sempre para depois. Lembra o que diz o hino? Amanhã pode ser muito tarde. Lembra-se o que o Espírito Santo falou em Hebreus 3,7, hoje, dia de hoje. Se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, porque na verdade, esta postergação toda só mostra a dureza do coração. Faz logo, enquanto há tempo. Segundo, irmãos, a comunhão com o Senhor não nos isenta das aflições e das dores da vida. Pelo contrário, às vezes a comunhão com o Senhor nos leva a essas aflições, mas são essas aflições que passamos com Ele, que inclusive testificam da veracidade da nossa comunhão com Ele. Já disse um teólogo que ninguém está mais perdido para o diabo do que alguém em que parece que Deus sumiu da sua vida e ele continua obedecendo. Não há mais rastro de graça de Deus, de bondade de Deus em seu viver, mas ele continua seguindo. Esse está perdido para sempre para o diabo. O salmista, ele vai dizer assim no versículo de número 61, ainda que os laços dos ímpios me prendam, não me esqueço da tua lei. A gente sabe que ele já foi caluniado, a gente sabe que ele estava enfrentando afrontas, e agora ele fala de uma angústia do seu coração, de uma ameaça, de uma opressão que pode se tornar maior, de correntes dos ímpios que o podem prender, o oprimir, lhe tentar esmagar. E ele vai dizer, ainda que os laços dos ímpios me prendam, não me esqueço da tua lei. Porque a verdade, irmãos, é que hora ou outra Deus permite sim que as aflições, as dores, as lutas nos esmaguem. Ele permite que lutas, tribulações, aflições, hora ou outra, esmaguem seus filhos e suas filhas. Se isso está acontecendo com você, não se sinta o único, a única. E por que Deus permite esse esmagamento com os seus filhos, com as suas filhas, se Ele os ama tanto? Ele permite porque é o fogo que prova a qualidade do ouro. Ele permite porque o trigo só dá aquela farinha que faz o pão e que alimenta tanta gente depois que ele é triturado. A uva só dá o seu suco, que faz a alegria de tanta gente, depois que ela é pisada, se não só no cacho. As azeitonas mesmo, só dão o azeite que é tão útil e salutar para tantas coisas, depois do que acontece o que com elas? São prensadas.
E o mesmo com Jesus. Se Jesus não tivesse sido esmagado, se ele não tivesse ido para a cruz, não seria o nosso Salvador. E a vida que estava só nele teria permanecido com ele, mas hoje, porque ele passou por tudo que passou, a vida que estava nele agora está em todos nós, a vida eterna. Louvado seja o seu nome. Paulo mesmo, se não tivesse ficado tanto tempo e tantas vezes preso na prisão, nós não teríamos hoje metade do Novo Testamento. Ele teria morrido com todo aquele conhecimento, mas agora, porque ele passou pelo que passou, o conhecimento também é nosso. Os salmistas, se o Senhor tivesse permitido que eles dormissem em berço esplêndido, nós não teríamos hoje o Salmo 23:1, que nos consola dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não teríamos o Salmo 91:15, que nos ajuda no dia da angústia, porque diz: quando ele me invocar, eu lhe responderei, na sua angústia estarei com ele, eu o livrarei e o honrarei. Não teríamos o Salmo 121:1-2, que nos ensina para onde devemos olhar quando estivermos nas nossas aflições. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? Meu socorro não vem de outro lugar, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Esses irmãos não teriam sido a bênção que foram e continuam sendo para todos nós, se não tivessem passado pelo que passaram, e assim é também conosco, porque Deus não quer apenas nos abençoar, mas quer fazer da nossa vida uma bênção, para o maior número de pessoas. Por isso que alguém já disse: alguns homens devem a grandeza das suas vidas à grandeza das suas provações. E por fim, irmãos, a comunhão com o Senhor abre os nossos olhos para, apesar de todo esse contexto de luta, de aflição, ver a graça do Senhor ainda assim derramada sobre a nossa vida e sobrepujando tudo isso. Porque ele vai terminar o Salmo dizendo, verso 64, Senhor, estou passando por tudo isso, mas posso dizer, a terra está cheia do teu amor. Porque nós em Cristo, irmãos, nós fomos aqueles cujos olhos foram abertos. Não importa o que a gente passa, a gente consegue ver a graça de Deus na nossa vida num prato de comida. Como o Senhor é bom, tanta diversidade. Nós conseguimos ver a graça e a bondade, o amor de Deus por nós, num gesto de bondade, de uma pessoa, de alguém que resolve espontaneamente fazer algo em nosso favor, nos ajudar, estender a sua mão. Nós olhamos para isso e dizemos, é o Senhor. Nós conseguimos ver a graça de Deus e a bondade numa chuva, que Deus permite que caia para nos refrescar do calor. Ou seja, a gente enxerga a graça de Deus em tudo, em tudo. O salmista vai dizer, a terra está cheia do teu amor. Ele não fecha os olhos para as dificuldades da vida, são muitas, mas ele também não fecha os olhos para a graça de Deus, que são ainda maiores. É verdade, irmãos, que não houve tempo na nossa vida que não houveram lutas, que não houveram aflições.
Não é verdade? Mas também não houve tempo na nossa vida que a graça de Deus não foi ainda maior. O que a gente teve no passado? Lutas e aflições. O que nós temos no presente? Lutas e aflições. O que nós vamos ter no futuro? Lutas e aflições. Jesus disse, nunca nos enganou. No mundo tereis aflições. Mas o que nos anima? O que nos encoraja? É saber que ontem, hoje e amanhã vamos ter lutas e aflições. Mas ontem, hoje e amanhã, a graça de Deus foi, é e sempre será maior nas nossas vidas. Sempre será maior. A graça de Deus, a bondade do Senhor, o seu amor por nós, sempre será maior que toda a nossa dor. É por isso que a gente continua. Irmãos, é tanta má notícia que a gente ouve, que a gente chega à conclusão que a gente só está vivo mais um dia pela misericórdia do Senhor. Não é isso que Jeremias diz? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, elas se renovam a cada manhã. A gente sofre por causa dos nossos pecados, a gente sofre por causa do pecado dos outros. A gente só está vivo mais um dia, meu irmão, porque a misericórdia do Senhor se renovou. Por isso que o pastor Shed escreveu assim: as aflições externas só serão o mal maior se Deus não for nosso bem maior. É verdade. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas comigo é assim. Aquele dia que eu me sinto assim, muito perto de Deus, uma comunhão, se não plena, quase plena, ou mesmo plena. A sensação que eu tenho, irmãos, é que eu não preciso de mais nada. Porque é Ele que enche tudo em todos. E sem Ele, seja o que for, fica vazio. Fica faltando alguma coisa. Na verdade, fica faltando tudo. Então a minha oração é que a próxima vez que a vida te oferecer qualquer coisa, se para isso tiver que soltar das mãos do Senhor, a sua resposta seja: não, não. Porque ainda que você perca muito, não será maior do que aquilo que você ganhou. Por isso, diga como esse salmista, diga como disse também Jeremias, lá em Lamentações 3:24, digo para mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Que assim seja, que Deus nos abençoe sempre com a sua presença. Amém.